Declaro aberta a presente sessão, que Deus ilumine os trabalhos desta casa e norteie os homens que conduzem a nossa pátria. Quanto à ata anterior de número 3.651, consulta os vereadores se têm ressalvas a fazer. Declaro a ata aprovada sem ressalvas. Comunico que cópia do resumo do expediente recebido e expedido encontra-se disponível no mural de avisos da Câmara e na secretaria desta casa. Passamos agora à ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda a leitura da súmula do primeiro projeto constante na ordem do dia. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, quem está conosco na plenária da Câmara nessa noite. Projeto de lei número 50, de 30 de maio de 2024, institui a obrigatoriedade de utilização do invólucro protetor por empresas funerárias quando da preparação de corpos para sepultamento nos cemitérios municipais. Informo a todos que, em conformidade com o artigo 189 do Regimento Interno, a votação do veto parcial ao projeto de lei 50 de 2024, que recebeu a numeração de 89 de 2024 após a aprovação, será conduzida de maneira individualizada para cada uma das disposições mencionadas. Deixo livre a palavra para a discussão única do veto ao artigo 2º do projeto de lei 50 de 2024. Senhor presidente, pela ordem, peço para fazer utilizar da palavra. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, na forma do parecer jurídico desta Casa de Leis, o qual dispõe em que pese o respeitoso ofício do Executivo Municipal, cumpre-se esclarecer que os vetos recaem sobre os dispositivos que foram objeto de emenda e não as emendas propriamente ditas, com o intuito de restaurar o dispositivo original. Ainda, utilizando do mesmo parecer, dispõe a Lei Orgânica, no artigo 56, parágrafo 9º, que a manutenção do veto não restaura a matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Explico isso, pois a disposição do veto não trouxe diretamente os artigos, mas sim a palavra, né, e os termos da emenda. O que eu entendo, inclusive, ele ficar de forma incompleta. Eu entendo até para evitar tanta ida e vinda e mais demora na análise do caso, é que esse projeto seja retirado, né, a questão do veto seja retirado, para fins de ser arrumado, conforme determina a nossa lei orgânica. Pois até mesmo o parecer da Legislação e Justiça que o recebeu contrariando a lei orgânica do município, o que entendo que a mesa executiva não possa aceitar, muito menos o plenário da Câmara. Seria isso, senhor presidente. Sendo assim, acato o pedido de retirada e retiro da ordem do dia o veto parcial ao projeto de lei 50 de 2024. Solicito à primeira secretária que proceda a leitura da súmula ao próximo projeto constante na ordem do dia. Anteprojeto de lei número 13 de 2024, de autoria da vereadora professora Brenda, denomina a rua Maria Rosi Ferreira, a rua B, esquina com Ângelo Caos, no bairro Ronda. Informo que no dia 4/9 foi protocolado o ofício 24 de 2024, solicitando a substituição do referido projeto para adequações. Deixo livre a palavra para a primeira discussão do anteprojeto de lei 13 de 2024. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. A versão final da súmula ficou, denomina de rua Maria Rosi Ferreira, o logradouro municipal que especifica, e gostaria de ler a justificativa do projeto. Dona Maria, filha de Dona Arlinda e do senhor Miguel Ferreira, Maria Rosi Ferreira, mais conhecida como Dona Rose, nasceu em 14 de março de 1954, na sua infância viveu na comunidade da Restinga,
interior da Lapa e depois seguiu morar na zona urbana da cidade. Dona Rose priorizava ajudar o próximo, seja quem fosse, mesmo com sua saúde debilitada, tirava de si, se fosse necessário, para ajudar. Conhecida e querida por toda a comunidade do bairro São Lucas, por suas festas e almoços comunitários que organizava para as crianças carentes e vizinhos. Vivia com a casa cheia, ora por pessoas que precisavam de sua ajuda ou apenas para uma boa conversa e um chimarrão para celebrar o que ela mais amava, que era viver. Sábia em suas palavras, sempre tinha algo que ajudasse com seus conselhos. Dona Rose foi uma lutadora. A doença que enfrentou nos seus últimos dias a castigou, porém nunca a vimos se vitimizando. Esteve sempre forte e nos ensinando e incentivando a ser mais ainda. Quisera Deus que ela se juntasse a ele em 14 de março de 2010, no dia em que completaria 56 anos de idade. Há 14 anos se foi a matriarca da família e referência social de muitos que a rodeavam. A nós restam as lembranças de seus ensinamentos, de suas aulas sobre como praticar a caridade e jamais deixar de celebrar a vida, coisa que ela fazia com maestria. Hoje a homenageamos e jamais vamos esquecer o quanto fomos abençoados pela sua passagem em nossas vidas. Assim, a rua que no mapa está como Rua B passa a ser chamada Rua Maria Rosi Ferreira. E diante desse contexto, considerando a importância dessa homenagem a essa nobre cidadã lapiana, peço aos senhores vereadores a aprovação do presente. Lembrando que a rua fica no mesmo bairro que Dona Rose morava e ajudou muito a comunidade. Seria isso, senhor presidente. Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco o anteprojeto de lei 13 de 2024 em primeira votação. Farei a chamada dos senhores vereadores, os quais favoráveis deverão expressar o sim e os contrários não. Vereador Arthur. Voto sim, senhor presidente. Vereadora professora Brenda. Sim, presidente. Vereador Fedron. Sim, presidente. Vereador Gustavo. Sim. Vereador Marco Bortoleto. Voto sim, presidente. Vereador Marcos Leck. Sim, presidente. Vereador Oswaldo. Voto sim, presidente. E vereador Purga. Voto sim, presidente. Declaro o anteprojeto de lei 13 de 2024 aprovado por 8 votos a 0 em primeira votação. Senhor presidente, tendo em vista a unanimidade, solicito a dispensa de interstício e aproveito a oportunidade para parabenizar a autora do projeto. Coloco o pedido de dispensa de interstício do vereador Marco Bortoleto em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Deixo livre a palavra para a segunda discussão do anteprojeto de lei 13 de 2024. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco o anteprojeto de lei 13 de 2024 em segunda votação. Farei novamente a chamada dos senhores vereadores. Vereador Arthur. Sim, presidente. Vereadora professora Brenda. Sim, presidente. Vereador Fedron. Sim, presidente. Vereador Gustavo. Sim, presidente. Vereador Marco Bortoleto. Voto sim, presidente. Vereador Marco Leck. Sim, presidente. Vereador Oswaldo. Também voto sim. Vereador Purga. Voto sim, presidente. Declaro o anteprojeto de lei 13 de 2024 aprovado por 8 votos a 0 em segunda votação. Solicito novamente à primeira secretária que proceda à leitura da súmula do próximo projeto constante na ordem do dia. Anteprojeto de lei número 25 de 2024, de autoria do vereador Vilmar Fávaro Purga, autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar o programa Bolsa Esporte de Bolsa Esporte Wesley Thiago Schuster, constante na Lei 3.912 de 2022, que institui, no âmbito do município da Lapa, o projeto Esporte na Lapa e da outras providências. Deixo livre a palavra para a primeira discussão do anteprojeto de lei 25 de 2024. Senhor presidente, eu peço a palavra e peço a retirada do devido projeto para a próxima sessão ser votada. Preciso arrumar um artigo. Obrigado. Acato o pedido de retirada e retiro da ordem do dia o anteprojeto de lei 25 de 2024.
Solicito novamente à primeira secretária que proceda à leitura da súmula do próximo projeto constante na ordem do dia. Do Poder Executivo, projeto de lei número 93, de 4 de setembro de 2024, autoriza a assinatura de acordo extrajudicial a ser firmado entre o município e a senhora Liana Lopes Paraná por dano em veículo particular em razão de ação comissiva da Prefeitura e dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação para pagamento do referido acordo no valor de R$ 1.200. Informo o recebimento de ofício número 450, solicitando substituição de folhas para adequação. Deixo livre a palavra para a primeira discussão do projeto de lei 93 de 2024. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto de lei 93 de 2024 em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro o projeto de lei 93 de 2024 aprovado por todos os vereadores presentes em primeira votação. Peço dispensa de interstício, senhor presidente. Coloco o pedido de dispensa de interstício do vereador Arthur em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Deixo livre a palavra para a segunda discussão do projeto de lei 93 de 2024. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto de lei 93 de 2024 em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro o projeto de lei 93 de 2024 aprovado por todos os vereadores presentes em segunda votação. Havendo requerimento para inclusão na ordem do dia do relatório final da CPI 01 de 2024, defiro o pedido e coloco o projeto na ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente, Pois não, vereador. eu questiono a chegada, tendo em vista que o relatório foi encaminhado, parece que apenas próximo das 5 horas da tarde. Eu ainda não tive nem tempo de lê-lo. Senhor presidente, foi dado vista a todos os vereadores através do site aqui do WhatsApp e o relatório trata-se de apenas três apenas laudas. Inclusive, doutor Gustavo, se quiser, eu peço para a primeira secretária, se for o caso, ler para Vossa Excelência, haja visto que todos já tomaram conhecimento e peço para que seja votado na data de hoje. Me oponho veementemente, uma vez que chegou na data de hoje, eu não sei o porquê do motivo de ter que votar exatamente hoje. A leitura eu dispenso ali, porque pela leitura eu também faço, mas há vários anexos, os quais merecem análise, pois o documento e a seriedade que nós temos que levar com esses documentos sempre é muito importante. Então, eu insisto na retirada. E eu peço para que seja colocado em votação, senhor presidente, a retirada. Então, eu deixo a decisão Pedido. soberana do plenário. O que vocês decidirem será feito. Pela votação em data de hoje, senhor presidente. Não, só para vocês se manifestarem, né? Também pela votação da data de hoje, senhor presidente. Eu também, senhor presidente, concordo com o vereador Fena. Mim pode votar também, presidente. Eu seria pela retirada, senhor presidente, também. Né? Marcos? Algumas, Também pela retirada. dirimi algumas dúvidas, né? Então, como o plenário decidiu para a maioria, segue a votação. Gostaria de pedir a secretária para fazer a leitura do... Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, relatório final. Relator Fernando Bueno Moreira, assunto investigação da repactuação de emendas impositivas e possível disseminação de informações falsas pela Prefeitura Municipal da Lapa dos fatos. A presente Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, foi instaurada com o objetivo de investigar as denúncias
inexecução de emendas impositivas, a divulgação de informações verídicas por parte do Poder Executivo da Lapa referentes à sessão extraordinária realizada no dia 30 de dezembro de 2023. A sessão tratou, entre outros temas, da repactuação de emendas impositivas não executadas no exercício de 2023. A CPI foi instaurada conforme artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, sendo subscrita por 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Conforme se observa nos documentos enviados pela Prefeitura, houve uma solicitação formal para a repactuação de emendas impositivas que não puderam ser executadas em 2023 devido a questões técnicas e orçamentárias. O ofício número 250 de 2023, expedido pela Secretaria Municipal de Administração, juntamente com o ofício número 877 de 2023 do Gabinete do Prefeito, confirma que várias secretarias, incluindo as de Educação, Obras e Saúde, informaram que não seria possível concluir as emendas dentro do prazo estabelecido. Entre os motivos relatados estão atrasos em processos licitatórios e dificuldades logísticas em que a entrega de materiais foi atrasada por condições climáticas adversas que afetaram a empresa fornecedora, além do que mais consta nos ofícios a esta Casa de Leis encaminhado da instrução processual. Após análise detalhada dos documentos, não foi possível confirmar que houve dolo ou má-fé por parte da Prefeitura em relação ao objeto de abertura da presente CPI. A investigação constatou que a ausência de execução das emendas se deu por razões administrativas e orçamentárias, não havendo indícios de que houve qualquer intenção de prejudicar a imagem dos vereadores ou ainda a inexecução forjada, conforme fundamentado no item 3 a seguir. Da fundamentação jurídica. A Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal estabelecem o dever de execução das emendas impositivas, exceto em casos de impossibilidade técnica ou orçamentária. Nesse caso, ficou comprovado que os atrasos e a não execução das emendas decorreram de limitações orçamentárias legítimas conforme a justificativa apresentada pelo Poder Executivo. Artigo 166, parágrafo 3 da Constituição Federal, estabelece a obrigatoriedade da execução das emendas impositivas, exceto em situações de inviabilidade técnica ou limitações de recursos que devem ser devidamente justificadas pelo Executivo. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina que as comissões parlamentares de inquérito devem ser instauradas para a apuração do fato determinado com prazo certo e que o resultado dos trabalhos deve ser devidamente fundamentado, o que é respeitado no presente relatório. Além disso, a divulgação feita pela Prefeitura, embora infeliz em sua forma, não teve impacto negativo alegado, tampouco foi comprovado dolo. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, corrobora o entendimento de que a divulgação de informações, mesmo que tendenciosas, não constitui necessariamente crime ou irregularidade, desde que não haja prova de intenção maliciosa. Abre aspas, a divulgação de informações por meio de redes sociais, quando não comprovado o dolo ou má-fé, não caracteriza infração, sendo necessária para tal que haja demonstração clara de que houve intenção deliberada de prejudicar. Fecha aspas. Com base nos fatos apurados, não se verificou nenhuma irregularidade na repactuação das emendas impositivas. A legislação pátria permite que emendas impositivas sejam reprogramadas em situações de inviabilidade técnica ou limitações orçamentárias devidamente justificadas, como ocorreu no presente caso. Além disso, a Prefeitura seguiu os procedimentos administrativos adequados, informando a Câmara sobre a situação e buscando a repactuação dos valores para o exercício de 2024, conforme permitido pela legislação vigente. Ademais, a alegação de que houve disseminação de fake news por parte da Prefeitura não se sustenta. A postagem das redes sociais da Prefeitura relatou de forma prática a ausência do quórum para a votação, fato confirmado pelos próprios registros da Câmara. Não há, assim, elementos que caracterizem dolo ou má-fé na comunicação institucional.
da improcedência da CPI diante da análise minuciosa dos documentos analisados no âmbito dessa CPI, inclui-se que não restaram comprovadas as irregularidades alegadas. A investigação demonstrou que as razões para a não execução das emendas impositivas foram legítimas e justificativas foram por limitações orçamentárias. Além disso, a divulgação feita pela Prefeitura, ainda que passível de críticas e advertência, não teve o dolo necessário para ser considerada como uma violação das normas eleitorais ou administrativas do arquivamento. Com base nos fatos apresentados e na ausência de elementos probatórios suficientes para sustentar as acusações iniciais, esta comissão parlamentar de inquérito recomenda o arquivamento do processo conforme o dispositivo no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, por falta de provas que justifiquem a continuidade da apuração. Conclusão: a CPI, diante da falta de comprovação de irregularidades e da ausência de provas de má-fé por parte da Prefeitura, recomenda o arquivamento dos autos, pugnando pela improcedência das acusações e não responsabilização dos envolvidos. Lá para 13 de setembro de 2024. Deixo livre a palavra para discussão única do relatório final da CPI 1 de 2024. Senhor presidente, tendo em vista que eu discordo veementemente da situação, pois o prazo da inviabilidade existe e deve ser apresentado conforme regimento interno e lei orgânica dessa casa, e ante a não análise disso no parecer, além disso, tendo em vista que não havia interesse em análise rápida da CPI, tanto que por 2 vezes pedido a sua prorrogação, eu continuo solicitando a retirada para que se possa ser analisado os documentos apresentados, de forma bem prática, para não muitas delongas. Senhor presidente, a análise em relação à retirada ou não já foi objeto de discussão nessa Casa de Leis. Não acredito que não há necessidade novamente, mas já que Vossa Excelência pede, ponha novamente, que novamente vamos derrubar a retirada feita pelo vereador Gustavo. E desde logo já adianta o vereador querer continuar nessa insistência. Tudo bem, pode pôr para... Não Ponha tem para problema votar de novamente, ser sessão derrubado a favor. o meu voto. Eu sou contra a retirada, senhor presidente. Exatamente. Não, só pela ordem, eu acho que o presidente quem dirige ainda, né? Acho que não assumiu nenhum outro ainda. Presidente, por favor. Só pela ordem, senhor presidente, eu acho que não há necessidade, já foi votado. O Gustavo tem direito de pedir, mas já foi votado. Eu insisto, senhor presidente, para evitar eventual irregularidade, ponha em ordem se é a favor da retirada ou não. Os vereadores. Então, viu, novamente, para estar virando já, novamente, pela deliberação do plenário. Quem for a favor, faça o favor de se pronunciar, e quem for contrário, não. Fernando? Eu sou a favor que a gente vote hoje à noite, senhor presidente. Esse vereador também, senhor presidente. Vota hoje à noite. Também. Eu vou votar hoje também, presidente. Bom, o projeto está em votação, então. Deixo livre a palavra para a discussão única do relatório final da CPI 1 de 2024. Continua livre a palavra. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca o relatório final da CPI 1 de 2024 em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestam. Declaro o relatório final da CPI 1 de 2024 aprovado por 5 votos a 3. 6 votos a 3. A 2. 6 votos a 2. Não havendo mais projetos na ordem do dia, solicito à primeira secretária que proceda à leitura dos requerimentos e indicações apresentadas pelos vereadores.
Proposta de requerimento. Requerimento número 117 do vereador Gustavo Dal. Requer que seja encaminhado ao comando do 28º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel QOPM Sérgio do Prado Nabosny, a seguinte solicitação: a realização de patrulhamento com maior intensidade nas proximidades da empresa Mega Placas e demais empresas que estão localizadas na rodovia do Xisto, BR-476, sem número, quilômetro 202, no bairro Passa 2, neste município. Os empresários locais solicitam apoio de policiamento ostensivo com medida de coibir furtos e demais crimes na região. Aproveitando o ensejo para verificar a possibilidade do ilustríssimo senhor comandante disponibilizar militar do batalhão para a realização de palestra na empresa Mega Placas, tendo como tema norteador a segurança pública, com o objetivo de repassar conhecimentos relativos visando a prevenção ao crime, à violência e à desordem, bem como a prevenção sobre o uso de drogas aos funcionários da Mega Placas, em data a ser confirmada pela comunicação social da Polícia Militar junto à empresa referida à hora solicitante. Do gabinete do vereador Osvaldo Benedito Camargo, requerimento número 118, requer que seja inserido em ata, voto de congratulações e aplausos em reconhecimento e admiração pela atuação exemplar dos policiais militares Rafael Cus e Éder Roberto Dombrowski no pronto atendimento e esclarecimento do crime de furto ocorrido neste município e que este vereador foi vítima. A atuação exemplar dos policiais demonstrou o profissionalismo, a dedicação e o compromisso com a segurança pública do município. A razão pela qual este vereador aplaude a bravura e a competência da Polícia Militar, que diariamente se coloca em risco para garantir a paz e a ordem pública ao povo lapiano. Diante do exposto, propõe-se que esta Casa Legislativa, por meio desta proposição, manifeste seu profundo reconhecimento e gratidão aos policiais militares Rafael Cus e Éder Roberto Dombrowski pelo trabalho impecável realizado, concedendo-lhes um voto de congratulações e aplausos. Outro sim, requer-se que, da decisão dessa Casa de Leis, seja dado conhecimento aos referidos policiais, bem como ao Tenente Coronel Sérgio do Prado Nabosny, responsável pelo 28º Batalhão de Polícia Militar. E esses foram os requerimentos de hoje, senhor presidente e senhores vereadores. Conforme entendimento entre os vereadores, consulto se há requerimentos ou indicações verbais. Assim, defiro os requerimentos e questiono os vereadores se querem colocar em destaque alguma indicação, a qual deve ser citada sem discussão. Nenhum vereador se opondo, deixo à disposição dos vereadores, juntamente com o expediente na secretaria desta Casa. Passamos agora ao grande expediente. Solicito a inscrição dos senhores vereadores para o grande expediente com o tempo de 10 minutos, com direito a partes, junto ao segundo secretário. Passamos às lideranças partidárias, tendo direito à palavra o vereador Osvaldo Camargo pelo MDB, Fernelon pelo PSDB, Purga pelo Podemos e o Bortoleto como liderança do prefeito. Passamos então às comunicações parlamentares. Solicito novamente a inscrição dos senhores vereadores. Encerrando a presente sessão, agradeço a presença de todos, bem como dos senhores vereadores, e convoco para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 1º de outubro de 2024. A hora regimental com a ordem do dia que será disponibilizada no site. Está encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.